Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andar e a louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Glória a Deus. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu necessito algo especial de Ti. Glória a Deus. Como é bom a gente orar e pedir a Deus que Ele fale conosco, porque Deus está sempre disposto a falar, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. E quando a gente pede que Deus fale conosco, Ele vê a nossa disposição em ouvir a sua voz, e imediatamente Ele vai começar a falar conosco. Estamos hoje numa noite especial de convocação para a Assembleia, e por isso a reunião foi bastante objetiva, e quero ser também bastante objetivo na palavra. Eu disse: Deus não precisa de muito tempo para falar conosco. Uma frase, Deus fala conosco. Às vezes, apenas algo que a gente vê na reunião, Deus fala conosco. Mas é importante termos esse coração voltado para ouvir a palavra de Deus. A história que lemos é uma história muito conhecida, que nós chamamos do milagre do coxo da porta formosa. A porta formosa do templo era visitada toda manhã com este homem, que era trazido para a igreja. Vou chamar o templo, que é diferente. O templo de Jerusalém não era uma igreja como é aqui, era um lugar diferente, onde tinha os lugares de sacrifício, etc. Mas hoje a igreja representa isso, que na verdade eu e você é que somos o templo hoje, mas a igreja é esse ajuntamento. São muitos templos juntos, onde estamos dispostos a oferecer a Deus sacrifícios espirituais. E é importante que a gente entenda que a diferença do templo do Antigo Testamento, o templo de Herodes no Novo Testamento, e esse templo é diferente. A igreja, hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo. Tudo que Deus tem que fazer, vai fazer dentro desse templo, que sou eu e que é você. Amém. O lugar da adoração hoje é o meu coração, é o seu coração. É onde nós oferecemos sacrifícios de louvor santo e agradável a Deus. Deus quer o seu louvor nessa noite. Por isso não fique pensando que é só o ministério aqui da frente que louva a Deus, mas é você com sua expressão inteligente que dá a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Este homem que estava na porta do templo, da porta formosa, que era trazido, ele, conforme no capítulo
4 diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Já não era mais um jovem, era uma pessoa já com uma idade, uma geração, 40 anos. Há pouco tempo atrás, 40 anos era, digamos, a idade principal do homem. Dizia que as coisas ficavam boas para as pessoas depois dos 40 anos. Agora diz que já é aos 50 anos, porque a sociedade está vivendo mais longeva. Olha que palavrão, hein? Está vivendo mais tempo. Então, quantos tem 40, fique feliz, porque você está exatamente na idade abençoada. Ninguém está feliz, porque eu acho que aqui todo mundo tem menos de 40, né? Ou menos de 50. Mas se você é abençoado com 10, com 20, com 30, 50, 60, também vai ser com 70, 80, 90 ou 100. Mas essa idade média aqui é uma idade importante. Agora veja um homem que há 40 anos vivia esmolando, era coxo, e todos os dias era visto esmolando a porta formosa do templo. Essa era a realidade. Era trazido, era paralítico, e era tão comum esse homem que nem o nome dele nós temos na Bíblia. Passou despercebido o nome dele. Só sabemos que era trazido, era paralítico. É importante que a Bíblia mostre aqueles que eram alguma coisa e que hoje já não é mais. Aleluia. Quantos já foram alguma coisa, hoje não é mais. Hoje é um abençoado. Era doente, hoje é curado. Era infeliz, hoje é feliz. Era pobre, hoje está milionário. Poucos riram agora. Pode ficar feliz, porque a tua bênção está na mão de Deus para te entregar. Este homem era paralítico desde o ventre da sua mãe. Parece uma maldição. E ele estava à porta do templo. Eu tenho pensado muito nesse texto e pregado algumas vezes esse texto. Sabe por quê? Porque Deus está falando algo profético muito importante para a igreja e para a minha vida a respeito desse texto. É que 40 anos representa uma geração na Bíblia. Talvez estamos dentro desta última geração da igreja na face da terra. Com a urgência de que se pregue a volta de Cristo, o pastor Josué tem pregado, nós estamos entendendo que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Mas qual é a realidade da igreja? Ou qual é a realidade de muitas pessoas que vivem hoje na igreja? Eu quero dizer para você com tristeza, que muita gente vive como este rapaz, esmolando a porta da igreja. Por que eu digo esmolando a porta? Porque quem não tem uma conversão genuína, quem ainda não teve um encontro real com Cristo, está dentro de um salão, mas ainda não está dentro da igreja. Está dentro de um lugar, de um espaço, mas ainda não faz parte da igreja. Ainda está para o lado de fora. E hoje quantas pessoas estão para o lado de fora, buscando a igreja como uma forma de receber alguma coisa de Deus. Não que Deus censure as pessoas que vêm receber alguma coisa, de forma alguma, mas Deus quer dar as bênçãos que cada um precisa, mas também, especialmente, mais importante, urgente, é a salvação das almas. É que as pessoas se convertam e saiam da porta e entrem para dentro do templo. E os apóstolos estavam vindo para a oração às 3 horas da tarde. E este homem viu os apóstolos,
que vinham, Pedro e João vinham para a oração, e ele viu os homens na expectativa e na perspectiva de receber alguma coisa. Olha só, o homem era coxo, a sua expectativa era receber alguma coisa, e estava projetando sempre as suas necessidades na misericórdia e no apoio das outras pessoas. A sua visão estava empobrecida, porque ele estava olhando as coisas da porta para fora. Ele não conseguia ver da porta para dentro. Os apóstolos, sim, eles estavam vindo em direção à porta, e entraram à porta do templo, e lá dentro eles iam orar, buscar a Deus, porque eles estavam implantando a obra, o reino de Deus na face da terra, o que a igreja tem feito até hoje, o que os pregadores, os evangelistas, os pastores estão fazendo até hoje, entrando na igreja e depois saindo para o mundo levar a palavra de Deus. Mas é dentro da igreja, dentro do templo, que nós alimentamos a nossa fé, que nós ampliamos a nossa visão, que nós conseguimos ver mais longe qual o propósito de Deus e qual a urgência que Deus tem para a pregação do Evangelho. E sem oração, ninguém pode fazer isso. Por isso os apóstolos vinham para a oração, eles estavam cheios da responsabilidade de pregar, mas sentiam que precisavam estar mais cheios do Espírito para poder voltar, levar a palavra de Deus. Sempre aqueles que levam a palavra têm que vir e voltar, ir e vir, nunca só ir. Sabe por quê? Os nossos tanques, as nossas reservas, os nossos depósitos esvaziam. Você passa um dia sem orar, você já está vazio. Agora imagine quanto mais responsabilidade você tem e eu tenho para pregar o Evangelho, mais nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Diga com você mesmo: eu preciso estar mais cheios do Espírito Santo. E ali houve um encontro de alguém que tinha uma visão para dentro da igreja, ou de algumas pessoas, e alguém que tinha uma visão para fora da igreja. Alguém que olhava para as pessoas e alguém que olhava pelas pessoas. Quem entra na igreja está olhando para as pessoas no sentido de oferecer algo e nunca de receber algo. Quem me entendeu, diga amém. Quem entra para a oração, quem cresce na oração, tem o desejo de levar algo para alguém, de ser um missionário, um evangelista, um pregador, um intercessor, alguém que oferece algo para as pessoas. Mas alguém que está sentado à porta tem uma perspectiva de alguém que precisa receber algo. E se ele voltasse para casa sem nenhuma esmola, eu tenho certeza que ele voltaria totalmente frustrado, com um sentido de fracasso naquele dia. Como foi ruim o meu dia. Essa é a expectativa de quem só pensa em receber algo. Se nós não recebemos aquilo que pensamos, ficamos frustrados. E quando você tem algo para dar, sempre vai achar alguém que precisa. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Diga glória a Deus. Diga: eu quero ser um instrumento, não para receber, mas para dar aos outros o que Deus tem me dado também. Olha só o processo. Naquele encontro, o Senhor muda a visão do paralítico. Antes de Deus curar as nossas pernas, Ele vai curar os nossos olhos. Antes de Deus mudar o nosso andar, Ele vai mudar o nosso sentir, o nosso pensar. Porque Deus não quer apenas pernas, Ele quer mente e coração, olhos e ouvidos voltados para o reino dele e para a sua vontade. Então, quando Ele vê os homens
e viu neles a possibilidade de receber uma esmola, ele pediu esmola e os discípulos disseram: olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Diga glória a Deus. Primeiro grande processo da libertação, uma mudança de visão. Segundo grande processo, um processo de nos levantar. Deus não quer ninguém caído, ninguém prostrado, ninguém assentado. Pode estar sentado, mas não assentado. Não pode ser cadeira cativa, lugar permanente. Não pode ser um posto. Tem que ser um lugar que você se senta para ouvir, mas se levanta para fazer alguma coisa. E ele estava assentado à porta do templo. Era o lugar cativo e permanente. Era a sua sina, o seu destino ficar ali, esmolando todo o tempo. Mas quando a palavra veio na unção e no poder de Deus, ele disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Deus tocou em você pelo Evangelho. Você estava caído no pecado, adoecido, enfermo, com as suas transgressões, longe de Deus, adoecido, morto. De repente o Senhor veio, o Espírito te tocou e a palavra foi: levanta-te. Ainda não estamos falando em andar, estamos falando em nos levantar. A Bíblia diz que imediatamente o homem se colocou em pé, de um salto se pôs em pé. O processo da libertação acontece quando existe em nós um desejo de nos levantar. Porque quem não quer se levantar, nenhum milagre resolve a sua vida. Porque Deus só age quando eu desejo, quando eu quero. E quando eu quero, se o Senhor disser levanta-te, a gente dá um salto na sequência. Eu não vou esperar nem um minuto. Se Deus em alguma outra área da minha vida disser levanta-te, eu quero saltar imediatamente. Quantos vão saltar? Diga amém. Imediatamente o homem saltou. E a Bíblia diz que o processo continuou. Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. Quero dizer à igreja, a igreja tem o foco de crescimento sustentável, crescimento integral. Nenhuma pessoa vai se levantar de acordo se não tiver alguém sustentando pela mão e levantando. Esse é o grande processo do discipulado. Da conversão, a pessoa dá um salto, mas, sabe, a pessoa quer se dar o salto, mas o discipulado é aquele processo, é aquela força, é aquela mão amiga que levanta, que sustenta, até que a pessoa se coloque em pé e se firme sobre os seus próprios pés. Eu quero que você diga assim: discipulado é levantar alguém até que ela se firme sobre os seus próprios pés. Glória a Deus. E o discipulador fica feliz quando esse que ficou firme nos seus próprios pés começará a andar. É o pai que vê o bebezinho andando, mas ele faz festa, ele tira foto, ele faz filme, ele põe no YouTube, ele põe na mídia, porque ele quer que todos vejam a sua felicidade. Na verdade, é a autonomia do bebê. Ele começou a andar. Glória a Deus. Mas Deus não vai tirar os que estão sentados à porta da igreja mendigando, se não estiver uma igreja estendendo a mão para levantar as pessoas. Dizia Paul Young-Cho, Deus não vai dar uma igreja grande se nós não tivermos pessoas suficientes para dar atenção às pessoas que vão nascer, os bebês que vão chegar. Quem tem um chamado de Deus, levanta a sua mão. Quem gostaria de ser usado para ser um discipulador, multiplicador, levanta a sua mão.
Essa igreja é muito abençoada, porque tem muita gente querendo isso. Então a igreja vai crescer muito mais do que já está. Porque se tem corações querendo ajudar, braços querendo apoiar, eu tenho certeza que Deus vai mandar essas vidas para abençoar. E o processo continuou. O processo da libertação começa quando Deus muda a minha visão. Não é mais olhar para as pessoas para esperar o que eu vou receber, mas é para olhar para aqueles que olham para dentro da igreja, porque é dali que vai sair a nossa direção daqui para frente. O segundo processo é o processo de nos levantar. O terceiro processo é o processo de andar. E ele andou, diz a Bíblia. Diga, ele andou. Era coxo, mas ele andou. Depois de 40 anos, ele andou. Nasceu coxo, mas ele andou. Ele nunca tinha andado, ele só havia visto pessoas andar. Ele não sabia o que era equilibrar-se sobre os seus próprios pés, mas ele aprendeu no milagre. E diz a Bíblia que ele andou e entrou no templo. Glória a Deus. Quem recebe uma visão de Deus, nunca mais olha para as pessoas para esperar alguma coisa. Eles entram na igreja e vai buscar em Deus tudo que Deus tem. Meus irmãos, eu e você temos muito pouco a dar às pessoas. Deus tem tudo o que nós precisamos. E aqueles que querem ser enriquecidos, não ficam atrás de gente para ser abençoado com isso ou aquilo. Vão atrás de Deus, através do Espírito, na oração, para receber toda a riqueza que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca. Então você está buscando tudo que Deus tem para a sua vida. Prepare-se, porque você vai se tornar uma pessoa muito rica nas coisas de Deus. Aleluia. Ele andou, diz a Bíblia, ele andou, pôs-se em pé, começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Processo de libertação. Você anda, sua vida cristã muda. O andar fala da vida cristã. O andar em amor, o andar em fé, é cada passinho que eu dou todos os dias. Todos os dias eu tenho que escolher uma direção, eu tenho que escolher palavras, eu tenho que escolher atitudes, eu tenho que escolher. Todos os dias eu tenho que andar em fé, todos os dias eu tenho que andar em amor, todos os dias eu tenho que andar em perdão, todos os dias eu tenho que andar. A vida cristã é uma caminhada, mas não é só uma caminhada que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma carreira. Quantos querem uma carreira? Diga amém. Então a Bíblia diz que o processo continuou. Ele andou, entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. Eu não acredito que um cristão entra celebrando na igreja assim, ó, desse jeito. Eu não acredito. Eu acredito que ele entra correndo. Esse andando e saltando, ninguém salta. Irmão, uma coisa é você saltar parado, outra coisa é você saltar correndo. Quem sobe mais alto? Quem salta correndo. Você quer saltar na sua fé, na sua vida cristã? Corra. Comece a correr na sua vida cristã, porque você vai ver, a carreira cristã nos impulsiona. Quanto mais fé eu exerço, quanto mais discipulado eu ofereço, quanto mais evangelização eu faço, mais eu me impulsiono a subir mais na minha vida cristã. Glória a Deus. Você quer saltar parado? Salta. Mas você quer tocar a cabeça no céu? Corra. Glória a Deus. O João do Pulo correu e saltou. E venceu, foi um dos maiores atletas do Brasil. Estão registrados aí, entre tantos que estão registrados, nos anais olímpicos do Brasil. E ele correu e saltou. O salto triplo. E foi mais longe do que os outros. Então tem muita gente querendo ir longe,
na adoração, mas não vai, porque não sai do lugar. Está parado, não anda. Ou se está andando, tem um salto pouco significativo. Mas se você começar a correr, corra no seu ministério, corra atrás das almas perdidas, corra no ministério de adorar a Deus, de interceder, de buscar as almas perdidas, de fazer algo em prol do reino de Deus. Corra. Você quer correr? Corra, fica atrás do teu pastor, que você corre o dia todo. Você já pega o pique. É verdade ou não é? Eu não sei como correr. Fica atrás dele um pouquinho, que você vai aprender a correr. Você vai ver ele aqui à direita, daqui a pouco você vai vê-lo à esquerda, daqui a pouco você já vai vê-lo lá na frente, daqui a pouco você já não o vê mais, porque ele corre muito. Ele corre muito. Os que correm muito são os que pulam mais alto, são os que saltam mais alto. E o terceiro processo foi que eles louvavam a Deus. Sabe o que louva a Deus? Sabe o que dá louvor e honras a Deus? É o meu testemunho. É o dizer: Senhor, obrigado, porque eu era paralítico há 40 anos, há mais de 40 anos, nasci coxo, fui gerado coxo no ventre da minha mãe. Hoje estou na tua presença, glorifico o teu nome e dou testemunho da minha fé e do meu milagre. Glória a Deus. Amém? Sabe, honra que eu posso dar a Deus é aquilo que me honra. O que me honra, eu posso dar a Deus. Quem dá honra que não tenha honra? Quem pode dar louvor se não tem louvor? Se você foi lisonjeado, se alguém te parabenizou, se alguém te elogiou, se alguém te louvou, se alguém falou bem de você, você está sendo louvado, então manda esta honra para Deus. Amém? Diga comigo: eu só posso honrar a Deus com a honra que eu receber. Eu só posso agradecer a Deus quando eu sou abençoado com algum milagre. Glória a Deus. A gente agradece porque a vida é um milagre. Toda manhã as misericórdias de Deus se renovam. E se não se renovasse hoje, eu estaria consumido hoje mesmo. E você também. Então a gente glorifica continuamente ao Senhor, porque continuamente Ele nos abençoa, continuamente Ele nos ajuda. Olha o processo de libertação. Um homem coxo estava à porta da igreja, pedindo esmolas. Lugar na igreja, a igreja não é próprio, não é o lugar próprio para se pedir esmolas, é um lugar próprio para se receber milagres. E milagre não é esmola. Deus não dá esmolas. Quando uma mulher disse assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, o Senhor disse: grande é a tua fé, faça-se contigo como tu desejas. Na mesma hora sua filha ficou sã. Quando Deus poderia dar um pouquinho de bênção, Ele dá uma quantidade suficiente para que todo o problema da mulher fosse resolvido. Quantos querem uma bênção grande assim? Então a igreja não é lugar de você pedir esmola, é um lugar de você ser enriquecido com a graça de Deus. A graça de Deus não é esmola. Você já sabe quanto custou a salvação que você recebeu? Custou a vida de Jesus. Quanto custou para Deus? O seu filho. Quanto custou para Jesus? A sua vida. E quanto custou para nós? Nada. Para nós só custou acreditar e receber a bênção de Deus. Você quer crescer, se libertar, não ficar mais esmolando? Então receba Jesus agora. Abra o seu coração agora e peça: Senhor, liberta-me, salva-me. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero uma vida nova. Eu quero andar com aqueles que andam para dentro da igreja. Eu quero
correr e saltar com aqueles que correm e saltam para dentro da igreja, porque logo eu quero sair, porque é uma multidão sem Jesus, morrendo nas sarjetas da vida, vivendo na escuridão do pecado e apodrecidos no mundo mau e apodrecido que nós vivemos. Você quer ser um vaso na mão de Deus? Ele era coxo, ele era paralítico, agora era um homem de Deus, um evangelista.